Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, mais uma vez estarmos aqui para estar falando do Senhor para vocês. Espero que o Senhor Jesus possa tocar no coração de cada um de vocês nessa noite e que Ele possa fazer a sua obra na vida de cada um. Estarei orando e logo depois a Ana Paula com uma oportunidade. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem provido em nossas vidas. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui, meu Pai, falando de Ti. E obrigado por estar ouvindo também, meu Pai, sobre a Tua palavra. E que a gente venha aqui aprender um pouco mais de Ti. Fala, meu Pai, aos nossos corações. Fala, meu Pai, não somente aqueles que estarão assistindo, mas a todos, a nós também que estaremos falando algo de Ti, meu Pai. Usa, meu Pai, a cada um de nós para estar falando da Tua presença e de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, abra nossa mente para que a gente venha ter um entendimento, meu Pai, daquilo que o Senhor deseja fazer e falar conosco. Abra os nossos corações, abra o nosso coração para que o Senhor, meu Pai, a Sua palavra venha ficar guardada. Pai, é o que te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estarei dando a oportunidade a Ana Paula. Paz Senhor para os irmãos. Amém. Eu vou ler em Salmos 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo da eternidade, a eternidade Tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. E de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pela vontade de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Jesus venha continuar falando com cada um de nós, já a partir desse momento, que Ele já tenha vindo falar conosco através dessa palavra que a Ana Paula leu, que o Senhor Jesus venha estar falando com cada um, a partir dessa hora, desde a hora que nós começamos a fazer e dar menção à palavra dEle. Eu hoje vou querer falar em Mateus, capítulo 8, o verso 22 ao 27. Que o Senhor Jesus venha falar com cada um de vocês. Essa é uma palavra conhecida, e de Mateus 8, 22, 27. É uma palavra, me perdoe, Mateus não, Lucas 8, 22, 27. É uma palavra muito conhecida, muitos de nós conhecemos sobre essa palavra, sobre a calmaria que Jesus faz, que é acalmar a tempestade, enquanto ele estava indo para uma outra cidade dos Gadarenos para fazer a libertação num homem, numa pessoa, num ser humano, em alguém que muito ali a gente conhece essa história. Estarei lendo agora com vocês. Lucas 8, a partir do verso 22, que diz: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando ele, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até o vento e a água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos.
que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Antes de eu começar a palavra aqui, eu vou pedir que a Ana Paula ela venha separar Mateus 12, 43, 45. Esse versículo vai ser o fechado dessa pregação. Então começamos aqui. Ao se retirar para Gadara, onde Jesus iria libertar um homem de uma legião de demônios, no caminho, Jesus e seus discípulos são afrontados por uma grande tempestade no mar da Galileia. Nós sabemos que Jesus ele está na cidade de Cafarnaum, passa o seu ensinamento e dali ele parte para Gadara. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. Muitos não podem saber do seu problema, mas Jesus sabe. Então ele manda que arrume os barcos para que eles possam ir para lá. E nós vamos ver que a cidade de Gadara era uma cidade que criava porcos. E as pessoas ali, elas eram idólatras. E seus discípulos mesmo ficaram meio inconstantes porque Jesus iria naquela cidade, lá na Grécia. Por quê? Mas você como eu disse, o homem não sabe o meu e o teu problema. Mas Jesus sabe daquilo que eu e você precisamos. Porque muitas das vezes nós não temos força para pedir a força a Deus. Como eu vejo na vida desse homem. Que de repente ele não conseguia falar. De repente ele não conseguia bramar com a sua voz, com a sua boca. Mas o seu coração tinha vontade de ser liberto. Porém vemos que durante todo o trajeto, a tempestade veio a balançar o barco. Mas vemos que durante todo o trajeto, Jesus está dormindo. E os discípulos estão desesperados. Mas Jesus está tranquilamente dormindo. Quando os discípulos percebem que o barco pode vir a pique, ele chama a Jesus. Senhor, Senhor, o Senhor não se importa que a gente venha perecer? E Jesus se levanta, repreende o vento e as águas, e vem uma grande bonança. E enquanto os discípulos ainda se admiravam, porque Jesus somente com uma ordem acalmou tanto o mar como o vento, Jesus também o repreendia, falando: homens de pequena fé, onde está a sua fé? Muitas das vezes nós passamos por tempestade pelo caminho. Às vezes não é para resolver o meu problema ou o seu. Nós estamos às vezes pegando um barco para ir para um outro lado para resolver o problema de alguém. Mas o inimigo ele vai sempre se levantar. Ele vai se levantar porque ele não quer perder aquela pessoa que ele tem nas mãos. Porque o inimigo, o que ele deseja é arrastar o máximo de almas que ele puder para o inferno. Nós sabemos que o inferno ele não foi feito para o ser humano, e sim para o diabo e seus anjos caídos. Mas o inimigo, ele sabe de tudo isso, mas ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer reunir o máximo de almas possível para levar junto com ele e os seus demônios. Então, muitas das vezes, quando nós saímos para pregar, muitas das vezes, quando nós saímos para orar, muitas das vezes, quando saímos para evangelizar, às vezes aparece tempestade em nossos caminhos.
Quando eu falo tempestade, eu não falo só tempestade de vento, de chuva, não é só disso não. Às vezes é um ônibus que você vai pegar e ele vai atrasar, às vezes você está saindo com seu carro, é um pneu que fura. Então essas são a tempestade. Às vezes você está indo para a casa de alguém para falar da palavra do Senhor e aparece alguém na sua casa. E você tentando sair não consegue. Porque o inimigo ele não quer perder aquela alma. E muitas das vezes vem pessoas na sua casa, que processam a mesma fé que você. Não é porque o inimigo ele não quer deixar que você realize a obra do Senhor. Mas quando Jesus, ele aquieta a tempestade, acalma o vento, acalma a água, eles chegam na cidade de Gadara. E ao chegar na cidade de Gadara, logo de encontro vem a ele esse homem. Esse homem que vivia no sepulcro, que veio perante ao Senhor sem roupa, ele cheio de corrente, porque o povo daquele lugar o acorrentava dentro dessas cavernas, e ali ele tinha uma legião de demônios. Veja, irmãos, uma legião de demônios. Como é difícil isso. Como que uma pessoa dominada por demônios vai ter força para pedir a Deus algo? É difícil. Ainda mais com a sua boca, com a sua voz. De repente, como eu já disse no início, esse homem tinha vontade de se libertar, mas ele só conseguia fazer esse pedido com o coração. Quando você estiver sem força para falar, sem força para clamar, use o seu coração. Pois Deus ele vai escutar a voz do seu coração pedindo socorro. E nós vemos que Jesus aparece ali, e logo que ele aparece ali, de frente com esse homem, esses demônios venera Jesus. Perguntando por que Jesus tinha ido ali afrontá-los. Ele sabia o que Jesus tinha ido fazer ali, que era libertar a vida daquele homem que estava sendo escravizado por aqueles demônios durante muitos e muitos anos. Muitas das vezes você pode já ter passado por isso, ou conhecer alguém que está na mão do inimigo. Muitas das vezes você pode ver uma pessoa, estar conversando com ela aqui normalmente, e às vezes ela mudar de feição, ou às vezes não é que ela venha manifestar, mas a vida dela está toda destruída. Certa vez eu ouvi um pastor que eu tinha, um pastor que foi meu pastor, ele conversando com o rapaz, e o rapaz falando: pastor, eu sinto que eu tenho algo dentro de mim, um demônio, mas eu não manifesto quando eu venho aqui na igreja. Mas esse homem tinha a pele toda machucada. E o pastor falou: meu filho, olha a manifestação como ele manifestou na sua vida. Era uma doença, e depois que o pastor falou isso para esse irmão, ele se lembrou que já tinha feito de exames e exames, e os médicos não achavam o problema. Irmãos, muitas das vezes é isso. O inimigo, para manifestar na vida dos outros, ele não precisa entrar e fazer a pessoa mudar a voz, mudar o jeito de falar. Às vezes é com uma doença, às vezes é com uma inimizade, às vezes é destruindo o casamento daquela pessoa, às vezes é não permitindo que ela pare em emprego nenhum. Quantas e quantas pessoas têm diplomas para estar em grandes empresas, mas não consegue vaga. Muitas das vezes não consegue vaga nem fora daquilo que ele se formou. Não consegue. E quando consegue, não fica muito tempo. Porque o inimigo está ali, atuando naquela pessoa. Mas saiba que nenhuma tempestade ela vai parar o agir de Deus na sua vida. Nenhuma tempestade vai impedir
que você seja liberto nessa noite. É só você abrir o seu coração. Levante suas mãos para o alto. Você que está sem força, levante suas mãos para o alto e peça agora ajuda ao Senhor. Lembre-se, Ana não abriu a boca, não saiu voz da boca dela, mas saiu a voz do seu coração. E Deus realizou Samuel na vida de Ana. Na vida desse homem, Deus realizou a libertação. Amém, irmãos? Eu vou deixar aqui uma pequena conclusão para vocês. Com isso percebemos que a libertação de uma pessoa é muito difícil, pois o inimigo não quer perder aquela pessoa que ela possui, pois o interesse do diabo é levar o maior número de almas para o inferno com ele. E como eu disse aqui no início da pregação, eu vou pedir, é um conselho que Jesus nos dá. Está em Mateus 12, 43 e 45, onde Ana Paula estará lendo. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde sai, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Irmãos, o conselho que Jesus está dizendo aí é o seguinte: pare de brincar. Não brinque, porque o inimigo ele não está de brincadeira. Não fique falando que você entrega a sua vida a Jesus, é liberto, sai da porta da igreja para fora, ou de um culto como esse que você está assistindo agora pela internet, e volte a fazer as coisas má. Porque quando você é limpo, aquele demônio que estava ali, dentro dessa pessoa, ele volta, e se achar a casa limpa, ele não vem sozinho, ele vem com mais 7. E se você continuar nessa brincadeira, você vai expulsar esses 7, Deus vai expulsar esses 7, e achando a casa limpa de novo. E se você ficar nessa indecisão, ele vai vindo sempre com mais e mais e mais. É o que aconteceu com esse homem. Não estou falando que ele brincou, mas o que tinha nesse homem era uma legião de demônios. Então não permita. Entregue sua vida verdadeiramente para o Senhor Jesus. Levante suas mãos aonde você estiver e fale: Senhor Jesus, me liberte hoje de todo esse mal que tem afligido a minha vida. E você que está afastado do caminho do Senhor, que o inimigo não tem permitido que você volte para o caminho dele, levante suas mãos e fala: Senhor Jesus, eu verdadeiramente hoje eu quero voltar para ti, para que nunca mais eu venha sair dos seus caminhos. Espero que essa palavra toque no coração de cada um de vocês. Compartilhe essa palavra, porque às vezes você tem um amigo, um primo, um irmão, um parente, seja quem for, precisando ouvir a voz de Deus. Então curta, compartilhe, porque o Senhor Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Mas nós devemos estar sempre na presença dEle. Amém? Ana Paula vai estar fazendo a oração final, depois eu estarei dando a bênção apostólica. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Continua falando nos nossos corações, Jesus. Abençoa cada um que ouviu essa palavra, Senhor. Abençoa meus familiares. Obrigado pelo dia de hoje, abençoado. Dê uma noite tranquila para cada um de nós também, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima e que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém e graças a Deus.